Muito bom dia, preciosos, amados irmãos, companheiros de jornada, em demanda à eternidade. E a graça do Senhor e a misericórdia seja abundante em cada um. Quantas pessoas perdem a oportunidade de ser feliz se preocupando em fazer outros tristes? É uma coisa difícil, mas que existe. A pessoa deixa de ser feliz, mas para tentar fazer outros tristes. Não importa se ela vai ser feliz ou não. Tudo que ela quer é ver o outro arrasado. Deus nos ajude a desejar sempre o bem-estar, a felicidade, a cura, a prosperidade dos outros. Muito bem. Judas é uma carta apenas. Então só tem um capítulo apenas, quero dizer, né? E lembrando isto, se a Bíblia não aprova, devemos deixar de lado tudo aquilo que a Bíblia não aprova. Então, este amado irmão, servo de Jesus Cristo, ele escreve aos chamados, aos santificados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Misericórdia e paz e o amor vos sejam multiplicados. As falsas doutrinas e os falsos mestres. Amados, pela grande solicitude que tinha de vos escrever acerca de nossa comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar ardentemente pela fé que uma vez por todas foi transmitida aos santos. Pois certos homens se introduziram com dissimulação, os quais desde antes foram destinados a esta condenação. Homens ímpios que convertem em libertinagem a graça de nosso Deus e negam a Deus, o único soberano e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Paulo já dizia que não deveríamos aproveitar ou abusar da liberdade, para que essa liberdade não venha a ser uma libertinagem. Ah, Deus me perdoa, Deus salva, Deus, eu estou num pacto incondicional, eu estou numa condição de bem-aventurança, que Deus não imputa o pecado em mim, a mim, porque eu amo a palavra. Se nós amarmos a palavra, nós vamos fugir do pecado. Se a Bíblia não aprova, deixe de lado. Então ele diz, no verso 5, mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando-o da terra do Egito, depois destruiu aqueles que não creram. Bem, eu faço esta introdução, mas antes de continuar, eu quero me retratar um pouquinho da maneira em que eu falei ontem a respeito do irmão Brana. Não foi um lapso, então eu vou me corrigir. Quando eu disse, acho que desagradou muitas pessoas e a mim também, pelo modo que eu falei. O modo que a gente fala as coisas, mesmo uma verdade, entristece as outras. O pai deve corrigir o filho, a mãe deve corrigir, mas depende da maneira que corrige, depende do modo que usa para corrigir. Depois ele vai entristecer a si mesmo,
a correção passa a ser uma brutalidade. Então são palavras que às vezes as pessoas devem dizer, mas não de uma forma bruta, ignorante. Eu costumo dizer, nós, os brasileiros, às vezes nós somos sem educação e chamamos a falta de educação de franqueza. Franqueza é uma coisa, falta de educação, falta de modo de falar é outra coisa. Às vezes nós temos dificuldade em falar o que deve falar, na hora que se deve falar, para quem se deve falar e do jeito que se deve falar. Então, se referindo ao irmão Brana, eu usei assim de uma forma muito bruta, né? William Brana falou isso. Talvez foi assim, não sei, não dou conta de repetir. Mas acontece é que eu tomei isso aqui, lembrei dessa escritura, quando Tiago diz que o arcanjo Miguel, quando ele estava disputando com o diabo sobre o corpo de Moisés, diz assim no verso 9: porém, quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo, disputando acerca do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Veja com quem que ele estava falando? Com o diabo. E a Bíblia diz que ele não proferiu juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então eu tomo isso aqui como uma correção, e se alguém se ofendeu da forma que eu pronunciei, eu peço desculpas e quero que o Senhor me ajude a ser franco, a ser honesto, mas também não sem educação. Nós precisamos pensar sobre isso. Bom, então agora eu sigo mais um pouquinho aqui, dentro daquela em Judas, não é? Havendo o Senhor salvo um povo tirado da escravidão do Egito, com mãos poderosas, com muitos milagres, o mar se abrindo, livres das pragas do Egito, o mar se abrindo para que passassem, a água amarga se transformando em doce, ali com tantos milagres. Mas mesmo assim, eles se rebelaram contra Deus. Por isso ele disse: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, depois destruiu aqueles que não creram. E há anjos que não guardaram sua dignidade, mas abandonaram a própria moradia. Você compreende isso, meu irmão e minha irmã? Você deve guardar a sua dignidade. Você deve procurar guardar a sua pureza. Salomão chegou a dizer que a mulher virtuosa guarda a honra como o valente guarda o tesouro. É um tesouro. Agora, os anjos que não guardaram sua dignidade, mas abandonaram a própria moradia, ele tem guardado sob escuridão, em prisões eternas, para o juízo do grande dia. Agora, as pessoas têm me honrado. Escreve nos seus comentários, pede a Deus por mim, pastor, pastor. E tantos outros pastores no Brasil e no mundo. Eu devo observar isto. Se os anjos que não guardaram sua dignidade, mas abandonaram a própria moradia, Deus dá um dom para o homem. E este dom é para ser guardado, é para ser velado. Então a pessoa às vezes aproveita da confiança do povo, aproveita que o povo lhe deixa passar impune,
Então ele começa a fazer aquilo que ele não deveria fazer. Esquece-se. A ordem e conduta de um obreiro, de um pastor, de um evangelista, de um diácono, e passa a abusar do seu poder, a massacrar os humildes. Mas nós não devemos esquecer deste ponto. Agora, se referindo à questão da mensagem, nós encontramos que no livro de Números, capítulo 21, verso 8, que o povo, eles se levantaram, eles se iraram e falaram contra Moisés. Vamos ler verso 4. Depois partiram do monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodearem a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E falou o povo contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto? Pois não há pão nem água e nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Do maná, eles se enfastiaram do maná. Então o Senhor enviou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo e morreu muito o povo de Israel. Então o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Estão vendo aí, pessoal? Eles falaram contra Moisés, rebelaram contra Moisés. Moisés pacientemente voltou a orar pelo povo. Voltou a pedir ao Senhor pelo povo. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente de bronze ardente e põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, olhava-se para a serpente de bronze e vivia. Quem mandou fazer a serpente? Colocar numa haste? Deus. Quem fez? Moisés. Mas será que o remédio vence? O remédio venceu? Vamos lá, 2 Reis, capítulo 18, verso 4. 2 Reis. Melhor, vamos começar no primeiro, acho que dá tempo da gente escorrer rapidamente. No 3º ano de Oséias, filho de Elã, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Era da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. O nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto perante os olhos do Senhor, conforme todas as coisas que fizera Davi seu pai. Ele tirou os lugares altos e quebrou as imagens, e cortou os símbolos de Azerá, e despedaçou a serpente de bronze que fizera Moisés, porque até então queimavam incenso os filhos de Israel, os filhos de Israel, e a chamou de Neustã. Agora, foi uma boa coisa? Poderia você dizer que aquilo não prestou? Que aquilo não teve utilidade? Teve sim utilidade. Mas eu falei a questão do remédio vencido, é sim para chamar a atenção. Por que ele teve que quebrar aquela serpente? Por que ele teve que despedaçar aquela serpente? É porque aquilo se tornou um ídolo. E se a Bíblia não aprova, deixe de lado. Mas a Bíblia não aprova e nós continuamos segurando naquilo, as nossas tradições. Nós somos isto, aquilo e permanecemos naquilo. Deus não aprova imagens dentro da igreja. Mas as pessoas continuam com suas imagens. Mas Ezequias,
Ele tirou os lugares altos e quebrou as imagens e cortou os símbolos de Azerá e despedaçou a serpente de bronze que fizera Moisés, porque até então queimavam incenso os filhos de Israel, e a chamou Neustã. Então as pessoas dizem, não está ali para a gente adorar. Nós simplesmente aqui como um testemunho. Assim também a Igreja Católica entrou nesse caminho. E as igrejas estão cheias de imagens, santuários cheios de imagem. Tire, está contra a palavra de Deus. Mas não tem o mais. Se a Bíblia não aprova, não concorda, deixe de lado. Afaste-se disso. Será que está precisando ainda de mais Ezequias? Talvez, para tirar essas coisas de dentro do santuário, do altar. Que Deus, por sua graça, abençoe as nossas irmãs e os nossos irmãos. Não só essas imagens, mas roupas imundas, contaminadas da carne, deveriam ser tiradas dos vossos corpos, minhas irmãs. Roupas que provocam a cobiça, palavras torpes, devem ser tiradas dos nossos lábios. E que Deus nos ajude, Pai, a tirarmos, a sermos educados com as pessoas. Nós encontramos que Miguel não ousou falar nem contra o diabo. E às vezes a gente xinga as pessoas de uma forma descaridosa e fala de uma forma descaridosa. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e nos perdoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.